Fala galera, aqui é o Luiz do Universo Maiden. Hoje eu vou falar de uma coisa que, para nós que somos fãs de Iron Maiden, fãs de música em geral, é uma paixão. Não tem outra palavra. Eu vou falar sobre discos de vinil. Como que sai som daqui? O que exatamente é um disco de vinil? Né? Essa descoberta veio lá do final do século XIX, quando Thomas Edison percebeu que partículas no espaço, o movimento de partículas no espaço, resulta em som. Então ele criou um objeto chamado fonógrafo. Esse fonógrafo é o avô ou o pai desses toca-discos que a gente tem hoje. Né? Então ele era capaz, é o primeiro instrumento capaz de gravar e reproduzir som e música, né? Então, os discos de vinil, eles, como são conhecidos hoje, eles vêm da década de 1940. Então, ele teve essa primeira fase. Eu vou dividir em duas fases, porque acho que desde 2010, 2009, o disco de vinil já voltou para o mercado com uma força tal que essa década já pode ser considerada uma segunda fase da produção de discos de vinil. Então ele vem de 1940 até o comecinho, ali, até 91, 92, com muita força no mercado musical. Então, por exemplo, a história do Iron Maiden, ela é transformada também por essa questão mercadológica. Os discos que eram lançados da década de 80, por exemplo, até o No Pray for the Dying em 90, eles têm um tamanho já de acordo com o tamanho que é possível gravar no disco de vinil. Então isso influencia no número de músicas que vão ser colocadas nesse disco, isso influencia no tamanho das músicas, então influencia diretamente na criação da banda. Né? O primeiro disco duplo é o Fear of the Dark. Mas por que ele é duplo? Eles simplesmente imaginaram fazer, hoje, a partir de agora nós vamos fazer um disco duplo. Não, porque a produção já foi imaginada para o CD. O CD, muitas vezes, ele consegue compreender o dobro do tempo de um disco de vinil. Então, o lançamento do Fear of the Dark em disco foi duplo. A partir daí, por exemplo, o The X Factor foi duplo, o Virtual Eleven foi duplo, todos eles são discos duplos, porque o tempo é pensado no tamanho do CD. Porém, após o Fear of the Dark, uma demanda do mercado que as pessoas queriam mais praticidade, queriam maior facilidade. Por exemplo, o disco de vinil, para você mudar um lado, você tem que levantar do sofá, virar e depois colocar a agulha no lugar certo. Então não é uma coisa prática. Apesar do prazer que temos em fazer isso, não é algo prático. O CD veio com todas as músicas de um lado só, então você colocava ele no som, dava play e só ia tirar depois que o disco acabasse todo. Muitos aparelhos tinham um controle remoto, então facilitou muito. Você conseguia dar pause, por exemplo. Então facilitou muito isso no dia a dia das pessoas, e aí foi fazendo o mercado de vinil cair. E durante os anos 90, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, era praticamente nula a venda de discos de vinil. Então o mercado era muito pequeno, as bandas iam lançando muito pouco vinil, e isso mudou a partir mais ou menos de 2009, 2010, que foi quando a indústria voltou a valorizar os discos de vinil, porque as pessoas tiveram uma necessidade de ter algo mais palpável. Chegou um momento que até o CD ficou obsoleto, porque as pessoas tinham um aparelhinho, um iPod, né, um MP3 player, que tinha as músicas em formato digital, e um pequeno aparelhinho que você tinha na sua mão, assim como hoje tem os smartphones, tem ali milhões de músicas na sua mão. Uma coisa impossível na época do LP, que você precisaria de salas e salas para ter a mesma quantidade de música. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os discos de vinil. Como que eles tocam, como que reproduz música a partir disso aqui, é isso que nós vamos entender hoje. Então, se você olhar bem, com atenção para esse disco, você vê que tem umas ranhuras bem pequenininhas, né? Isso aqui que leva a agulha a caminhar pelo disco, essas ranhuras.
nesse formato circular, né, uma espiral que leva a agulha para o centro, até acabar o disco. Mas como é feito isso? É um sistema de escultura. Ele é esculpido. Essas ranhuras são esculpidas no disco. Então tem o disco virgem, uma chapa de alumínio revestida em acetato. É uma chapa lisa, né, um disco virgem, que é colocado num torno parecido com um toca-disco mesmo, que tem lá uma agulha que vai, ao som da música, vibrar de acordo com essa captação sonora e vai criando essas ranhuras no acetato. Porque o acetato ele é muito fácil de ser esculpido. Então, só que a agulha é diferente, a agulha é em V. Então ela corta dos dois lados, ela esculpe dos dois lados. Então, esse processo vai sendo feito até acabar o som trazido pelo estúdio, né, onde foi a gravação. E aí no final vai ter um disco em acetato esculpido com aquela música. Só que a partir desse momento não está pronto ainda a chapa que vai servir como um negativo para a fabricação desse disco. Ele é mandado para uma outra etapa que chama galvanoplastia. Como ela tem esse acetato, eu falei aqui que ela tem uma chapa de alumínio por dentro, é um processo químico em que o níquel é despejado sobre esse disco com revestimento de acetato, e aí tem uma reação química que eu não vou explicar muito bem, até porque eu não sou químico, mas é uma reação química que o níquel vai colar nessa área esculpida e vai formar um disco em níquel, um disco em metal. Ele vai reproduzir aquilo que foi feito no acetato no metal, numa chapa de metal. E é aí que isso vai ser levado para uma prensa. Nessa prensa vai ser colocada essa chapa de metal com aquela gravação feita anteriormente, de um lado e do outro. Essa chapa vai prensar uma massa, que aí sim é o nosso disco, é uma massa em PVC. Então o material dos discos de vinil é o PVC. Essa massa vai ser prensada e ao final dessa prensa vai estar o nosso disco. Ele vai só cortar ao redor para ficar liso, né, para ficar certinho, mas está pronto o disco. Mas e agora? Está pronto o nosso disco, né, como a gente já viu no processo anterior. Como que eu vou transformar aquilo em música? Agora eu quero ouvir o disco, não é só produzir. Então, no nosso som, a gente vai colocar ele naquela base circular. Ele tem um braço, que na ponta tem uma agulha, e essa agulha tem um diamante ou uma safira na sua ponta. Isso que vai percorrer aqueles sulcos produzidos no disco. Com esse caminho, a vibração que vai ser feita na ponta dessa agulha vai ser refletida para dentro desse braço, que tem componentes que vão transformar a vibração em tensão elétrica. Vai transformar o movimento em eletricidade. Essa eletricidade vai percorrer o nosso som, passar pelo amplificador até chegar nos alto-falantes. Quando chega nos alto-falantes, essa tensão elétrica vai ser convertida em vibração. É o processo inverso. Então a eletricidade vai virar movimento. Essa vibração no alto-falante é que vai virar o som. Esse aqui é o exemplo mais tradicional, né, que é o vinil de 12 polegadas. 12 polegadas é esse tamanho aqui. Aqui é o tamanho conhecido mesmo. Todo mundo já viu, né? E preto. Né? Quando aquela massa é prensada no processo de fabricação, é incluído um pó preto, normalmente pó de carvão, né? Então ele é mais tradicional porque se tiver alguma impureza nessa massa, ela não vai ficar tão evidenciada. E tem a questão da velocidade também. Esse aqui é o de 33 RPM, que são 33 rotações por minuto. Ele é feito para girar nessa velocidade para, né, produzir o som exato. Mas além disso tem uns pequenos também. Esse aqui eu peguei até um colorido, que aí quando a massa é derretida e prensada, né, aquela massa de PVC, eles colocam algum componente para ficar azul, no caso desse aqui. E você vê que ele é pequenininho, ele já roda em 45 RPM, ele roda mais rápido, tá?
e ele inclui mais ou menos uma ou duas músicas que eles são feitos mais para divulgação do disco grande que vai ser lançado depois. Isso era mais comum nos anos 80 e no começo dos anos 90, e hoje em dia já lançam na internet essa divulgação. Aí são várias cores, ó. Tem esse aqui que é azulzinho, tem o verde. Esse aqui é o Wildest Dreams, de 2013, de 2003, desculpa. Tem também vermelho, né? As cores são infinitas. Esse aqui é o Out of the Sunlit Planet, de 2001. 2000. E também existe esse aqui, ó. Percebeu que o tamanho é intermediário? Esse aqui é o 10 polegadas. O pequenininho é 7 polegadas, o grandão são 12 polegadas, e esse aqui são 10 polegadas. Dentre os discos oficiais lançados pelo Iron Maiden, esse aqui é o único em 10 polegadas. Esse aqui é um single também, não é um disco completo, é o single de The Reincarnation of Benjamin Brigg, de 2005. 2005, se eu estiver errado, depois eu corrijo. E no final, esse aqui transparente, ele é mais incomum, ele é mais raro a gente ver por causa da questão das impurezas que eu falei. Se tiver qualquer pontinho de qualquer impurezinha na máquina ou na massa, vai aparecer aqui. Então é menos usual esses lançamentos em disco transparente. Outra coisa muito legal são os discos Picture. Então ele tem aqui aquelas mesmas ranhuras, a mesma coisa, só que tem uma imagem reproduzida no disco. Esse aqui é bem bonito, ó, The Number of the Beast. É uma versão do single The Number of the Beast lançado em 2005. Tá? E o que é isso? Na chapa, onde eles são mais grossos também, tá? Normalmente são os discos mais grossos. Mas na chapa tem essa imagem impressa. E aí, aquela massa de PVC, que é o material original do disco, ela é transparente em cima dessa imagem. Então, eles fazem a prensa da mesma forma, mas só que agora tem a imagem por baixo e o disco é transparente. Então, fica essa maravilha aqui que vocês estão vendo. Muito se fala também sobre a questão da qualidade do áudio. A maioria dos amantes de vinil juram que é muito melhor, o som é muito melhor no vinil. Só que para a gente perceber essa nitidez maior que realmente tem no vinil, a gente tem que ter um ouvido muito bem treinado e geralmente são profissionais que conseguem perceber essa diferença de qualidade do vinil para o CD. Quando a gente fala no MP3, aí sim, aí tem uma qualidade bem notória, porque o MP3 é uma música comprimida, então ela realmente deixa a desejar aí na questão da qualidade. Mas, além da qualidade dessa mídia, a gente tem outras coisas que influenciam nesse prazer maior em ouvir música, ou no LP ou no CD. Por exemplo, o leitor da mídia. Se o leitor do CD for um leitor simples, um sonzinho pequeno, você vai ter uma qualidade muito menor do que se você colocar num toca-disco com caixas de som, com alto-falantes de boa qualidade, com amplificador legal. Então não é só a mídia que importa. As caixas de som importam, o amplificador, a qualidade do amplificador, a qualidade do toca-disco, do leitor da mídia, né? Isso tudo influencia. Então não é muito assim, não dá pra gente levar como algo real essa imensa qualidade do vinil em relação ao CD. O CD também tem uma qualidade altíssima. Mas não é só a questão da qualidade que influencia nisso. Tem muitos aspectos além disso. Por exemplo, a nostalgia de pegar num disco de vinil, colocar ele para tocar, colocar a agulha no ponto certo. Isso tudo traz a gente para um passado que muitas vezes influenciam nesse prazer de ouvir música. Então não é só, acaba que essas coisas influenciam também a gente a falar que um tem a qualidade melhor que o outro. Por exemplo, um CD,
uma coisa que particularmente me atrai muito é a questão visual. É claro que do Iron Maiden tudo é bonito, né, gente? Olha só esse CD. Ele tem uma capa holográfica, ó. Sempre tem umas edições especiais assim, mas o CD é pequeno, ó. Então aqui tem a parte de trás, a parte da frente. Olha a comparação com o disco de vinil. O disco de vinil é 3 vezes maior, né? Olha que capa maravilhosa. A parte de trás, olha como os detalhes da arte são diferentes, né? Essa sombra aqui no palco com o céu alaranjado no fundo, né? Quando você abre o material gráfico, essas fotos que vêm no encarte no CD, né? A maioria delas vem no encarte do CD, mas bem pequenas. Aqui você tem uma montagem grande, olha só essa arte que bonita. Então essa parte visual, ela faz toda a diferença também, e particularmente é algo que mais me atrai no vinil. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar sobre os discos de vinil. Além de todo o processo de fabricação, dos tipos de disco de vinil que a gente conheceu, além de como acontece a mágica, como que sai a música dessa bolacha, né, como é chamado, a gente também tem que ficar atento às questões, aos cuidados de manuseio e conservação. Os discos devem sempre ficar guardados na vertical. Nunca deixe ele na horizontal, muito menos próximo à fonte de calor, próximo à luz do sol, sempre protegido de qualquer fonte de calor e na vertical. Quando eu era mais novo, eu já cometi esse erro de deixar discos um em cima do outro e deixei em cima da cama. O sol que bateu à tarde empenou os discos. Alguns, ele fica empenado na hora de correr, a agulha pula. Então ele sai do lugar, então não dá para você ouvir a música. E a minha sorte é que o disco do Iron Maiden que estava nessa pilha, ele dá uma ondulada, mas não pula, então ele ouve certinho. Mas outros discos ficaram prejudicados nas músicas finais, na parte da borda nas músicas iniciais, na parte da borda do LP. Então, cuidado, tirar sempre poeira, né, fazer uma limpeza com cuidado. E também preocupar com o tipo de toca-disco onde ele é reproduzido. Toca-discos mais simples, que tem um braço, que não consegue regular bem a pressão do braço que leva a agulha até o contato com o disco, podem, com o passar do tempo, ir danificando o seu disco e arranhando o seu disco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo e comente. O seu apoio aqui é muito importante para que eu continue fazendo mais e mais conteúdo. Então comente o que você achou do vídeo, temas que você quer ver nos próximos vídeos. Essa sua participação é muito importante. Além disso, eu tenho também uma página no Instagram. Então siga o Universo Maiden também no Instagram. Muito obrigado e viva o Iron Maiden!